Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre governança pública. Vimos anteriormente que a governança corporativa é uma disciplina que estabelece métodos e procedimentos para monitorar, dirigir e incentivar o desenvolvimento das empresas. A governança corporativa e suas boas práticas seguem princípios como a transparência, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e a equidade. Mas como, todo esse aparato da governança corporativa foi incorporada na administração pública? E como então a governança pública ela funciona? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Aqui nós temos uma definição de Bresser Pereira dizendo que a governança pública é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um governo implementar as políticas. Outra definição que nós temos também é de Agostinho Paludo, onde ele diz que a governança pública é a capacidade de governar, capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população, preservando o equilíbrio de poder e interesses entre governo, administração pública e sociedade, os cidadãos. E aqui a gente vê que o Agostinho Paludo ele dá uma incrementada, digamos assim, na definição trazida por Bresser Pereira. Ele amplia um pouco mais essa definição do Bresser Pereira. E uma expressão muito interessante que é bom a gente destacar é quando Agostinho Paludo fala na capacidade de governar. Porque muitos podem confundir e achar que ele está falando aqui de governabilidade, mas não, ele está falando da capacidade técnica do governo trabalhar. E uma outra definição aqui muito interessante sobre o tema é uma definição lá do referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União, onde o TCU diz que governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, essas três definições aqui, elas se complementam e elas acabam remetendo a um conceito único que é da competência técnica. Então, a governança ela está relacionada à competência técnica, tanto lá na parte corporativa, mas muito mais destacada aqui na governança pública. Um exemplo que nós temos, até para facilitar essa compreensão da governança pública, ele foi retirado de um vídeo institucional bem curtinho do próprio Tribunal de Contas da União, onde eles falam para a gente imaginar um condomínio, um condomínio com moradores, com toda a sua estrutura, e a gente pode chamar esse condomínio de condomínio A. E o condomínio B, que fica ao lado, exatamente igual ao condomínio A mesma estrutura, o mesmo número de moradores. Só que no condomínio A, nós vamos ter toda uma estrutura montada, esse condomínio ele é formalmente estruturado, existe o síndico, existe o conselho fiscal, existe a equipe que cuida de manutenção, da manutenção predial do condomínio, que cuida da parte de limpeza. Então existe toda uma estrutura ali para poder fazer com que aquele condomínio funcione. Existem procedimentos ali que são normatizados dentro do condomínio, O síndico, ele foi eleito pelos moradores numa reunião de condomínio, as famosas reuniões de condomínio que ninguém gosta de participar, mas que são importantes, porque é ali que os moradores se reúnem, mostram as necessidades
né, do próprio condomínio, tanto na questão de melhorias, quanto na questão da convivência entre eles. Então, esse condomínio, ele funciona muito bem. Existem mecanismos de controle, né, da própria conduta do síndico e da sua equipe. Então, os moradores ali, eles têm um regramento que eles precisam cumprir, e quando existe algum tipo de desvio, né, seja financeiro ou de qualquer outra ordem realizada pelo síndico, também existem mecanismos ali onde os moradores podem reivindicar pelos seus direitos. E naquele outro condomínio B, né, que a gente viu lá no começo, não existe absolutamente nada disso. Então, quando a gente para e pensa, né, que os moradores desse condomínio somos nós, né, cidadãos, e a gente pensa no condomínio como sendo a nossa cidade, o nosso estado, ou até mesmo o nosso país, em qual dos dois condomínios que a gente quer morar? A gente quer morar nesse condomínio onde tudo funciona, né, onde ele é todo estruturado, as coisas caminham muito bem, os moradores têm voz ali dentro, podem participar das reuniões, ou naquele outro condomínio, né, no condomínio B, onde tudo é caótico, nada é formalizado, as pessoas fazem o que querem, né? Então, dentro do condomínio, os moradores pagam as suas taxas para poder ter, né, essa estrutura, para poder se organizar, assim como nós pagamos também os nossos tributos. E esse pagamento desses tributos nos dá o direito de reivindicar por coisas melhores. Então, não somente também, né, o pagamento desses tributos, mas a gente tem ali um poder de exigir que a nossa cidade seja bem conduzida, o nosso país seja bem conduzido. E quando existem esses procedimentos, esses mecanismos de controle, esses mecanismos formais do aparato mesmo, da estrutura administrativa do Estado, existe a governança, né? Aquele governo que é tecnicamente preparado para conseguir atender às necessidades da população. Então, esse exemplo, né, que nos traz aí do condomínio nos ajuda muito a entender onde que a gente quer morar, como que a gente precisa agir como cidadão, né, como um cidadão que participa ativamente das questões políticas do país e da cidade, né, que opina, que participa de chamamentos públicos, de reuniões, que quer saber exatamente como a coisa funciona, ou a gente quer morar num lugar onde ninguém liga para nada, só faz cobrar melhorias, mas ninguém se mexe para fazer com que essas necessidades sejam atendidas, né? Então, isso ajuda a gente a compreender o que é a governança, né? Essa prática, esses procedimentos, né, com princípios definidos, que nós vamos ver mais à frente, e que ajudam aí a dar um norte de como as coisas precisam ser conduzidas. Caminhando aqui mais um pouco, nós vamos ter o decreto 9.203 de 22 de novembro de 2017. Esse decreto, ele é muito interessante porque o referencial teórico lá da governança, que foi criado lá pelo TCU, ele foi criado em 2014 e ele serviu aqui de base, né, para o decreto que só foi editado lá em 2017, tanto que no artigo 2º, onde vem trazendo as definições, o decreto traz essa definição de governança pública, que é praticamente um copia e cola lá do material do TCU, né, com algumas modificações, mas nada que fuja ao entendimento que está lá no referencial. Então, no decreto diz que governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade. Esse decreto, ele foi modificado em 2019 pelo decreto 9.901 de 2019, que basicamente trouxe, né, para o decreto 9.203
o chamado SIG, que é o Comitê Interministerial de Governança. Esse comitê, ele existe para dar suporte, apoio à presidência da República, assessorar a presidência da República na condução da política de governança do país. E por que o comitê ele é interministerial? Porque ele é formado pelos ministérios que encabeçam aí agendas mais estratégicas. Então, esses ministérios, eles vão auxiliar não somente lá a presidência da República a desenvolver a política de governança, mas também vai auxiliar os demais ministérios, comunicando melhor aí as boas práticas de governança e também propondo soluções conjuntas, promovendo aí a chamada integração entre as políticas públicas, Porque nós precisamos lembrar que o Estado ele é uno, Então os ministérios eles precisam unir os esforços para poder implementar as suas políticas públicas. Não dá para fazer políticas públicas, já foi comprovado que as políticas públicas elas precisam ser integradas, elas não podem ser isoladas. Então uma política pública de saúde, até mesmo de combate à dengue, por exemplo, precisa de uma parte educacional que o Ministério da Educação, por exemplo, nas escolas pode desenvolver isso, ensinando lá as crianças que não pode acumular água em potes, em vasos, em terreno baldio. Então, a própria criança leva essa educação, esse ensino para dentro da sua casa e isso acaba refletindo na política pública de combate à dengue do Ministério da Saúde. Então, esse comitê de integração da governança, esse SIG, esse Comitê Interministerial de Governança, ele vai agir junto aos outros ministérios, fazendo com que eles entendam que precisam unir os esforços. Então, isso é feito como? Trazendo boas práticas, ensinando para que serve a governança pública, como que ela funciona e como fazer, então, essa união de esforços. Aqui nós temos a diferença entre governança pública e governabilidade. E é muito importante a gente saber a diferença entre esses conceitos e principalmente entender que, apesar de conceitos diferentes, são conceitos que se complementam. A governança pública, ela é o braço instrumental da governabilidade. Então, a governança pública, ela é a capacidade técnica de gerir os recursos públicos, enquanto a governabilidade é a capacidade política de decidir e governar. Então, sempre tenha em mente, governança pública, capacidade técnica, governabilidade, capacidade política. A governança pública é a capacidade de representar os interesses da sociedade e a governabilidade é a capacidade para agregar múltiplos interesses da sociedade e apresentar-lhes um objetivo comum. Enquanto na governança pública nós temos a atuação no espaço público, afinal de contas ela vai gerir os recursos públicos e ela vai atuar e realmente colocar a mão na massa ali para que as políticas públicas elas sejam implementadas. A governabilidade é a definição de atuação no espaço público. Então, qual política pública nós vamos, qual é a área da sociedade que nós vamos desenvolver uma política pública? A governabilidade
faz a definição dessa atuação e a governança pública vai então agir no que foi decidido lá pelo governo. A governança pública é um termo que possui como fonte ou origem os próprios agentes públicos ou servidores do Estado, que vão implementar as políticas públicas, né? Quem vai fazer toda a máquina administrativa funcionar, e a governabilidade possui fonte ou origem nos próprios cidadãos, partidos políticos, associações e demais grupos representativos da sociedade. Então, por mais que a máquina administrativa ela tenha uma capacidade técnica, ela precisa da governabilidade, né? Porque a governabilidade vai ser a capacidade ali daquele governo de articulação, de transitar entre os diversos grupos, fazer o diálogo entre esses grupos, tentar chegar a um objetivo comum, né? Porque nós sabemos que existem setores onde tem vários grupos com interesses diferentes, né? Então, um exemplo, um setor que defende o meio ambiente, ele tem um objetivo. Um outro grupo que defende o desenvolvimento, o agronegócio, né? Então, assim, ele tem um outro objetivo que vai ali contra ali o que o pessoal defende do meio ambiente. Então, a governabilidade age nesse momento quando o governo consegue articular um diálogo entre esses dois grupos, né, que tem um setor ali em comum que é o meio ambiente, mas que possuem interesses diferentes em relação ao meio ambiente. Lógico que não dá para agradar a todos da mesma forma, mas o governo ele precisa se articular e desenvolver esse diálogo para chegar então ao objetivo comum e pelo menos chegar a uma situação que seja ideal para os dois grupos. Então, esse conceito de governança pública complementa o conceito de governabilidade. E essa complementação a gente consegue visualizar melhor nessa figura aqui que nós trouxemos, até mesmo para vocês poderem, com a memória fotográfica aí de vocês, guardar, né, melhor como que acontece, né, essa interação entre a governabilidade e a governança. Então aqui a governança, ela vai em direção à governabilidade porque ela executa as decisões com os projetos, essas decisões que são tomadas pelo governo, ela produz os resultados de governo, então ela tira do papel, tira do campo das ideias o que foi decidido pelo governo e coloca em ação, e ela legitima o governo quando ela implementa, né, faz com que as políticas públicas sejam implementadas. E, por sua vez, a governabilidade, ela vai empoderar a governança, né? Ela vai legitimar as decisões do governo, ela empodera a governança porque, a partir do momento que são decididas quais as políticas serão implementadas, ela passa essa informação para o aparato ali do Estado, para a máquina administrativa, e com a sua capacidade técnica vai colocar então essas ideias, essas decisões em ação. E a governabilidade garante a continuidade dos projetos. Então, os projetos eles têm uma continuidade muito diferente das vezes em que existem projetos que estão indo muito bem, mas que por algum motivo troca o governo e esses, né, vem um governo diferente e finaliza um projeto que poderia seguir, ou então ele pega e adapta esse projeto para as suas ideias, para a sua visão de governo, para o que ele quer implantar dentro do Brasil. Tá? Então, esse esquema aqui ele é muito importante, né, ter bem em mente como que funciona para entender como esses dois conceitos, então, vão se complementar. Caminhando mais um pouco, nós temos aqui essa figura
que é lá do referencial básico de governança do TCU, né, um material riquíssimo que quem quiser se aprofundar no tema pode entrar lá no site do TCU, pesquisar, que tem ele lá em PDF. E essa figura já é muito conhecida, né? Quem já tem aí uma estrada aí estudando para concurso, estudando administração pública, já deve ter visto essa figura. Então, essa figura ela vai trazer o que para a gente? Que existem 3 funções básicas da governança. Então, essas 3 funções aqui. Avaliar, e essa avaliação é a avaliação dos cenários, a avaliação do ambiente, do desempenho e dos resultados. Resultados atuais, como também os resultados futuros, né? As previsões, na verdade, projeções, né? Então, com base nos resultados atuais, é possível se fazer uma projeção do que vai, de um possível futuro, né? De como as coisas podem acontecer mais lá na frente. A outra função básica aqui importante é o direcionar, que aí é a parte de coordenação, coordenar planos e políticas, e alinhar as funções organizacionais. Alinhar funções. As funções organizacionais, aquilo que a sociedade necessita. E uma terceira função básica aqui é o monitorar. E esse monitoramento é feito dos resultados, do desempenho também, e cumprimento, né, das políticas e dos planos, das políticas e planos, e relacionar esses resultados com as metas estabelecidas e também com as expectativas da sociedade. Então, a governança pública, por meio dessas funções básicas, ela vai avaliar, direcionar e monitorar o quê? A gestão. E a gestão do dia a dia daquele órgão. Daquela entidade pública. Então, a governança, ela vai trabalhar o tempo inteiro ali com a gestão, né? E a gestão que é responsável por planejar, executar, controlar e agir. E a gestão ela funciona para alcançar então os objetivos que foram previamente estabelecidos lá quando houve a discussão da política pública, quando se resolveu colocar essa política pública, né, a implementação dela como uma prioridade lá na agenda governamental. Então, esse também é um esquema, né, uma figura muito importante para a gente visualizar, pensar sobre ela, né? E a gente vê que a governança ela vai estabelecer aqui as estratégias para a gestão. E o gestor, quando ele planeja, executa, controla e age, né, no seu dia a dia, no órgão, ele também aqui se vê diante do accountability, que é o quê? Vai ser aquela responsabilidade assumida por ele em prestar contas dos seus atos, né? Prestar contas dos resultados das suas ações. Sejam resultados positivos ou resultados negativos.
né? Ele vai prestar conta tanto das suas ações, quanto também das suas omissões. Tá? Então, é essa interação aqui entre a governança e a gestão. E aqui nós vamos ter os princípios da governança pública, né? Nós destacamos aqui a legitimidade, né, que é onde não basta verificar se a lei foi cumprida, né? O interesse público, ele é o mais importante, né? Tudo tem que ser feito com base na lei, mas é imprescindível que isso seja feito em prol do interesse público. E aqui a gente não fala da legitimidade da governabilidade, não, né? Onde a sociedade legitima o governo por meio do voto a agir em seu nome. Não é isso, né? É a legitimidade das ações ali, da parte técnica, da competência técnica ser feita, né, a parte técnica ela ser realizada, o governo agir ali tecnicamente de acordo com a lei para poder atender aí as necessidades da população e atender o interesse público. Um segundo princípio que nós temos é a equidade, que é garantir para todos o acesso ao exercício dos seus direitos civis. E aí aqueles direitos civis que a gente tem na Constituição, né, o voto, a igualdade, a liberdade de expressão, de volta e meia é questionada, acesso à informação, muito importante também, a liberdade de associação, dentre outros aí, direitos civis. Então, essa equidade de todos terem acesso ao exercício desses direitos civis. Um terceiro princípio é a responsabilidade, que então é o zelo que os agentes, né, devem ter pela sustentabilidade das organizações. Então, é sempre aquela preocupação de incorporar elementos de ordem social e ambiental nos negócios, nas operações do governo. Outro princípio muito importante também é a eficiência, né, que é fazer o que é preciso ser feito com qualidade e com menor custo. E aqui a gente lembra lá, né, da relação custo-benefício. Lembrando sempre que a gente tem que aliar a qualidade do serviço com a qualidade do custo, né? Então não adianta nada reduzir custos e entregar alguma coisa, no caso, né, da administração pública, entregar um serviço público de má qualidade, né? Então sempre pesar a questão do custo-benefício, né? Prezar sempre pela qualidade muito mais do que a quantidade e sempre lembrar disso, né? Nem tudo que é barato demais, né, tem a qualidade suficiente para atender ao fim desejado. Outro princípio é a probidade, que é uma obrigação, né, de todo o servidor público, né? Então, quem utiliza, arrecada, gerencia bens e serviços, bens e valores, desculpa, valores públicos, tem que agir com probidade, com zelo, com economia e observar sempre a lei. Um outro princípio também muito importante é a transparência, né? Não medir esforços para possibilitar acesso a todas as informações das organizações públicas, né? Porque isso vai gerar o quê? Né? Quanto mais transparente o governo, maior o clima de confiança. Esse clima de confiança,
ele é cada vez maior dentro do próprio órgão, entre esse órgão e outros órgãos também, e com os demais envolvidos ali, né, com a sociedade em geral e principalmente com a sociedade. Então, os órgãos públicos, né, a administração pública em si, ela precisa ser transparente, sempre que possível, respeitando a lei, né? A regra é que todas as informações sejam disponibilizadas a todos, todas elas. Essa é a regra. As exceções a gente vai ter lá na LAI, né, na Lei de Acesso à Informação, categorizando as informações que podem, né, ser divulgadas e as que não podem, mas a regra é divulgar tudo. E tudo aquilo que é dado acesso ao cidadão, essas informações precisam ser claras, objetivas, numa linguagem compreensível para todos. Né? Mesmo que existam termos técnicos que sejam imprescindíveis, que precisam constar daquelas informações, precisa estar numa linguagem que todos entendam. Né? Então, a transparência é isso, muito mais até do que você divulgar as informações, é você divulgar informações que sejam claras, objetivas e de fácil entendimento. E um último princípio aqui é o accountability, né? O dever dos agentes de governança em prestar contas dos resultados de suas ações, né? Considerando então que accountability são mecanismos e procedimentos que levam o gestor a prestar contas, né? Como nós falamos, dos resultados, né? Dos resultados das suas ações e também das suas omissões e omissões. Então, ele tem que assumir, né, o agente de governança aqui, ele tem que assumir as consequências dos seus atos. Sejam resultados positivos ou resultados negativos. E aqui vamos ver, né, como que o tema governança pública ela vem sendo tratada aí nas provas, né, nos concursos públicos. A gente tem uma questão aqui da CS-UFG de 2018 que diz o seguinte, que a governança de órgãos e entidades da administração pública envolve 3 funções básicas, alinhadas às tarefas sugeridas pela ISO/IEC 38500 de 2008. Essa questão, então, ela vai tratar, né, daquelas funções básicas da governança, então, funções básicas da governança, que a gente encontra lá no referencial básico de governança do TCU. E essa ISO/IEC 38500 de 2008, ela foi substituída por uma versão de 2018 e ela vai tratar, né, ela é uma norma da BNT que vai tratar da governança de TI. Então, para a gente saber aí do que se trata, para não ficar essa sopa de letrinha aí com esses números e a gente não saber o que é. Então ele pede aqui, né, dizendo que a governança envolve essas 3 funções básicas, que são, então, quais? E na letra A a gente vai ter a opção de organizar, dirigir e controlar. E aqui a gente vê que essa questão não responde, né, o enunciado, porque organizar, dirigir e controlar são funções administrativas. Então, lembrando lá no comecinho, né, do estudo da administração do PODC, né, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a letra A
ela não vai responder a nossa questão. A letra C traz aqui motivar, treinar e gerenciar. E a gente vê que não tem nada a ver, né, com as funções básicas da governança. Na letra D nós temos o planejar, controlar e executar, que está lá naquela figura, né, que a gente trouxe que traz a relação da governança com a gestão, e o planejar, controlar e executar são as ações relacionadas à gestão, tá? Mas não são diretamente, não são, na verdade, as funções básicas da governança, mas elas são ações da gestão. Não respondem também aqui o enunciado. Então, o que nos sobra aqui é a letra B, né, que é a resposta aqui da questão, que é avaliar, direcionar e monitorar. São as 3 funções básicas da governança. Avaliar, só para a gente lembrar aqui, é avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho dos resultados atuais e dos resultados futuros. Temos o direcionar, que é nessa função aqui, é onde ocorre a coordenação das políticas e planos. E monitorar os resultados. Então, a resposta da nossa questão é a letra B. Aqui nós temos uma questão do SEBRASP de 2018, que diz: no que se refere aos mecanismos e arranjos de governança e financiamento de políticas públicas no Brasil, julgue o item a seguir. Então, considerando um elemento fundamental para o grau de governança democrática, o accountability refere-se à capacidade financeira e gerencial do Estado de implementar políticas públicas. E aqui a gente vê que não é o accountability, né? A capacidade financeira e gerencial do Estado é a governança. Accountability é o conjunto de mecanismos e procedimentos que levam, então, o gestor a prestar contas. Vai prestar lá as contas do que ele faz. E a accountability, na verdade, é um princípio da governança, né? E não a governança em si. Então, essa questão, ela está errada. E aqui nós finalizamos, né, a nossa aula sobre governança pública. Sugerimos que vocês recorram ao material teórico e também façam o máximo possível de questões do nosso site. Até a próxima!